Bom dia, queridos. Vamos começar? Estamos no horário, 10 horas. Tem alguém aí fora que faz essa aula? Gente, muito bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre a vida de Cristo. E eu tenho alguns avisos e algumas coisas para falar antes da gente começar a aula, antes de tudo. Talvez, em alguns momentos, eu vou dar uma no microfone, mas eu fiz o teste de Covid, não estou com Covid, graças a Deus. Então pode ficar tranquilo, tá? É só o resfriado, isso, um resfriado comum. Fiz ontem à noite o teste. E ontem à noite nós fizemos uma fogueira com os jovens e adolescentes, e sempre quando eu fico perto do fogo, eu fico mole, enfim. Então, eu já peço perdão por isso. Outra coisa que eu tenho que pedir perdão também, eu não usei o slide padrão. Aqui, ó. Eu criei o meu próprio slide, então isso foi um erro. Para você que está vendo no futuro essa live, ou está vendo aqui ao vivo agora, já está ligado lá? Você vai ver um slide diferente aí, mas eu creio que Deus vai falar do mesmo jeito. Tá bom? Gente, nós estamos... Cadê? Aqui. Nós estamos caminhando, então, numa série de estudos sobre a vida de Jesus. Então, aquilo que ele fez, os seus atos, o porquê ele fez. E hoje nós vamos basicamente trabalhar nos textos de João. Então, já pode abrir em João, por favor. João, capítulo 2, do 2:13 até o capítulo 4. Então, já pode deixar aberto aí, que vai ficar mais fácil, que muitas leituras vão ser ali, tá bom? Vamos orar para começar? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia, por mais um amanhecer lindo. Nós te louvamos, Pai, por quem o Senhor é e por aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovaram mais uma vez aqui nas nossas vidas. Apesar de nós, mas para a tua glória, nós estamos aqui e nós queremos te render graças, Pai. Nós entendemos que nós precisamos conhecer mais sobre o Senhor, então pedimos que o Senhor esteja abençoando essa aula, Pai. Que o Senhor esteja falando através de mim e que a nossa conversa aqui possa ser muito edificante. Que nós possamos conhecer cada vez mais ao Senhor e seguir conhecendo ao Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Gente, quando eu pedir para alguém ler, eu peço uma predisposição para ler, tá bom? Vou pedir para todo mundo participar, apesar da gente estar no modelo um pouco grego de ensino, né, em que uma pessoa fala e tudo mais, e as pessoas estão sentadas olhando. Peço participação de todos, então, se eu pedir, por exemplo, para você ler se eu falar assim, alguém pode ler essa passagem do 1 ao 10, você pode ler inteiro, tá bom? Do 1 até o 10, tenta ler um pouco alto, pode levantar, ficar em pé, virar para as pessoas do jeito que você quiser. A ideia é que todo mundo participe. Se você tiver uma dúvida, por favor, levante a mão. Não tem problema, eu paro o que eu estiver falando, qualquer coisa, e a gente conversa um pouco sobre, tá bom? Se você tiver algum acréscimo também na aula, fique muito à vontade, tá bom? Vamos lá. Então, até agora nós temos visto sobre a vida de Jesus, e nós vimos eu queria fazer um resumo muito rápido com vocês sobre aquilo que nós já vimos até agora, que vai fazer muita diferença para aquilo que a gente vai ver hoje. Então, nós vimos o primeiro tema da primeira aula, é que chegou a hora. Então, nós vimos que lá em Gálatas 4:4 fala que Jesus veio na plenitude dos tempos. Então, tudo foi preparado soberanamente para que Jesus viesse. E ele chegou nessa plenitude desse tempo, e vocês viram alguns aspectos sobre essa plenitude, não é verdade? Vocês viram sobre a Pax Romana, ou a paz romana. Então, vocês viram que era um império forte, bem estabelecido, espalhado por ali, por aquela região. Então, tinham soldados romanos e tudo mais que traziam a paz para o reino. Isso contribuiu para essa plenitude dos tempos. Outra coisa também foi o desenvolvimento econômico, o que possibilitou muito comércio entre as pessoas. Então, tinha recursos para viver, para ter comida, para se locomoverem para lá e para cá. Oi? Sim, eu vou falar exatamente isso agora. As estradas romanas, então, eles jogavam
eu lembro de ter falado isso até numa pregação para os jovens, né? Eles jogavam sal nas estradas para que mantivesse a estrada sem nascer aqueles matinhos, sabe? Eu não sei se aqui tem, mas lá em Roraima tem muito. Você passar 3 semanas sem passar numa estrada lá de carro, no meio do mato, né? O mato tomou conta e tudo mais, mas as estradas eram muito bem pavimentadas, era muito bem pensado as coisas. Na época, eles tinham uma certa liberdade de culto, porque os romanos não proibiam, até aquele momento, a religião de se propagar, contanto que não fizesse alvoroço, né? Contanto que não fizesse ali problema, chamasse muita atenção do César. Cada um poderia adorar o seu próprio Deus. A linguagem e cultura única, então todo mundo falava grego na época, isso contribuiu muito para essa Pax Romana, para que chegou a hora, a plenitude dos tempos. Então ele veio, e depois nós vimos que o fato de Jesus ter vindo já tinha sido anunciado muito antes. Então vocês viram sobre a genealogia de Jesus, e como que em Jesus, vocês viram provavelmente algumas genealogias, né? Quem lembra disso? Vocês viram algumas genealogias de Jesus, em que, quando ele estava relacionado com Adão, então, estava provando a humanidade dele. Então, a promessa feita lá em Gênesis 3, de que viria o descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente, essa prova de que Jesus é descendente, sim, de Adão, e por isso, merecedor. Quando ele foi relacionado com Abraão, então, ele estava provando a linhagem messiânica da aliança dele. Então, a promessa de que viria o descendente, as descendências de Abraão se multiplicariam. Então, ele também estava relacionado, quando ele estava relacionado com Davi, estava provando a linhagem real dele, né? Então, da tribo de Judá, a família de Davi, tudo mais. As anunciações que foram feitas sobre Jesus, para dizer que ele veio, foram feitas por anjos e muitos profetas antes do próprio Jesus chegar. Tinha sido falado que ele viria de um nascimento virginal, não é verdade? Então, vocês viram todos esses aspectos. Depois, a preparação. Então, isso foi na semana passada, né? Se você não lembra, vamos lá. Então, teve lá a fotinha do Michael Phelps, a preparação, né? Tudo aquilo que ele se prepara todos os dias, treina, tudo mais, para que ele consiga alcançar o objetivo dele. Então, Jesus, ele veio com o ministério, se preparou, e ele passou pelo batismo e pela tentação. O batismo feito por João Batista, com uma consagração sacerdotal, uma apresentação ao povo, uma identificação com o povo. A tentação de Jesus, então as pedras em pão, né, que estava tentando a satisfação dele, imediata, lá no pináculo, os reinos e glórias do mundo. Então, tudo isso nós podemos ver que foi um resumo. Só um minuto. Do que nós já estávamos vendo. Hoje, nós vamos ver que está chegando a hora. Está chegando a hora, e já chegou, em que Jesus Cristo viria. Só um momentinho, irmãos. Então tá. Oi. Tudo bom, gente? Bom dia. Vocês viram esse quadrinho, né? Na última aula, em que vocês viram que o ministério de Jesus aqui na Terra, ele pode ser dividido de 3 formas. Ele pode ter sido visto como uma obscuridade, em que Jesus não estava escondido, mas ele não era tão conhecido quanto ele viria a se tornar. Depois ele passou por uma certa popularidade e depois por uma oposição. Hoje nós vamos estudar, basicamente, por esse primeiro período. Aqui, ó, primeiro período na Judéia. Tá bom? Que foram os 8 meses que Jesus passou aproximadamente ali na região de Jerusalém, fazendo algumas coisas que nós vamos ler. E alguém já lê, por favor, João, capítulo 2. João, capítulo 2, do 13 até o 20. Até o 22.
Até o 22, por favor. Legal, muito obrigado. Então, era quase época da festa da Páscoa judaica. Essa era uma das festas em que os judeus tinham que ir até Jerusalém. Alguém lembra, alguém sabe quantas festas os judeus comemoravam em um ano? Quiz judaico. Alguém? Alguém? Quem chuta? Pode falar qualquer um. 3. 13? 3. Então, 3 eram os principais. Eles comemoravam 7 festas judaicas. A título de curiosidade, Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Expiação e Tabernáculo. Mas tinham 3 festas principais, as 3 chamadas Santas Convocações, em que eles eram chamados para ir até Jerusalém. Então, o povo tinha que ir ali comparecer diante do seu Deus para que pudessem adorar ao Senhor todos juntos, que eram a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Muito bem acertado pela irmã. Então, a Páscoa, eles sacrificavam um cordeiro, né? Eles matavam um cordeiro, aspergiam o sangue ali no templo, para relembrar a passagem que eles tiveram na saída do Egito, quando eles sacrificaram um cordeiro e aspergiram sangue nos umbrais das portas, e a morte passou e não levou os primogênitos. A segunda festa principal era Pentecostes, então era a lembrança da aliança que Deus tinha feito com o povo. Lá no Sinai, eu até coloquei aqui, ó, eu não adianta nem passar, porque está fica bem, muito claro aqui, né? Dá para ver? É que eu uso óculos, não dá para ver. Mas então, era para eu estar de óculos, mas tudo bem. As 7 festas fixas aqui e as principais, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Então é muito interessante a gente olhar para essas festas. Por que Jesus estava ali em Jerusalém? Ele tinha que subir para lá, todo mundo subia para lá naquela época, para adorar ao Senhor. O cordeiro pascal era imolado lá no templo. Então as pessoas vinham de vários lugares, de lugares muito distantes, para Jerusalém, para sacrificar ao Senhor. E eu coloquei uma imagem aqui para a gente ver um pouquinho sobre como era o templo. Então aqui está o Santo dos Santos, onde era oferecido os sacrifícios, né? O pátio de Israel bem aqui na frente, então só israelitas podiam entrar aqui. O pátio das mulheres ficava um pouquinho mais aqui à frente, ó. O pátio dos sacerdotes. O pináculo do templo bem aqui, ó. Olha, onde provavelmente Satanás levou Jesus para ser tentado, ó, pináculo do templo, tá vendo? Vocês conseguem ver daí? Eu lembro porque eu estou vendo a imagem, mas eu não consigo ler. Mas é isso. Então, as pessoas estavam oferecendo sacrifícios, fazendo esse certo comércio, isso que Jesus destruiu ali, fez a purificação no templo. Ótimo, muito obrigado. Esse pessoal é muito bom. Fazendo comércio aqui dentro, em um local sagrado. E Jesus fica muito chateado com aquilo. Esse acontecimento é chamado como a purificação do templo, que foi o que o irmão leu. Tá bom? Então Jesus expulsou as pessoas que estavam fazendo comércio ali. Agora, por que eles estavam fazendo comércio ali? Será que é porque era um lugar bom de vender? Como eu falei, as pessoas vinham de muitos lugares, às vezes lugares muito distantes, e eles tinham que fazer sacrifícios ali.
Nessa que eles tinham que fazer sacrifícios, às vezes, muitas vezes, eles não levavam o seu próprio cordeiro, ou sua própria pomba para sacrificar, ou o seu próprio animal. Então, eles chegavam lá e compravam, ali na frente. Fazia até um certo sentido. Mas as pessoas que estavam ali vendendo, elas estavam praticando práticas abusivas. Pelo menos é o que mostra a história, né? Eles cobravam valores absurdos pelos animais, e Jesus fica muito chateado com aquilo. Ele expulsa os cambistas, os vendedores, as pessoas que estavam fazendo ali um comércio ilegal, não era para estar lá. E isso é muito interessante, quando eu estava vendo esse estudo, é muito interessante como que isso já estava prenunciado que ia acontecer. Alguém abre, por favor, em Malaquias 3:1. E pode ler bem alto. Malaquias 3:1. Ele virá então ao templo. E aí, olha só, Zacarias 14:21. Zacarias 14:21. Nomes um pouco diferentes, testa a nossa... Quem lembra do espada para o ar? Né? Logo antes. Então Jesus, ele ficou muito irado com aquilo, mas ele não pecou em nenhum momento. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo. E aí perguntaram para ele, o que você está fazendo? Com qual autoridade você está fazendo isso? Qual sinal você nos mostra que você tem autoridade para fazer isso? E aí ele fala, pois bem, respondeu Jesus, no versículo 19, do capítulo 2, tá? De João. Destruam este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Eles disseram, foram necessários 46 anos para construir esse templo, e você o reconstruirá em 3 dias? Olha só que interessante. Quando foi pedindo um sinal, ele ofereceu o seu próprio corpo, que seria já sacrificado. Ele sabia que ele ia ser morto numa cruz. Ele estava falando dele mesmo. Ele estava falando da sua morte e da sua ressurreição. Destruam esse templo, destruam esse meu corpo, que em 3 dias eu vou reestruturar. Eles estavam pensando que ele estava falando do templo ali, né? Tanto que eles falam, 46 anos, como é que ele vai fazer isso? E na mentalidade do judeu, era impossível. Podia ter milhões de construtores ali que nunca ia conseguir. O governador Herodes o Grande, que tinha construído esse templo, eu pesquisei, ele tinha começado a construir aproximadamente em 19 a.C., e só foi terminado em 64 a.C., daí 45 para 46 anos. Na época de Jesus ainda não estava completado a construção, então quando eles falam assim, levou 46 anos, já é uma ideia que iria terminar de ser construído. E ninguém entendeu aquilo. Os judeus ficaram assim, mas o que esse cara está falando? Eles não entenderam. Nem mesmo os próprios discípulos entenderam. No João 2:22. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras. Só ali então, depois que ele ressuscitou, que eles entenderam. Ele estava falando do corpo dele. Esse foi um dos prenúncios de que estava chegando a hora. Como o título da aula diz, está chegando a hora em que o tempo de Deus vai começar. O primeiro sinal foi a purificação do templo. E esses textos que a gente leu. O segundo sinal é restauração pelo Espírito. Restauração pelo Espírito. Alguém pode ler, por favor? João 3:1-10.
É só até o 10. Obrigado. Então, o Nicodemos, ele era um legítimo líder religioso ali na época. Na verdade, ele era um homem conhecedor da lei, um homem que estava por dentro das notícias ali do que a Bíblia falava, do que ia acontecer. Ele tinha uma expectativa também de um Messias. E é interessante que ele olha para Jesus e vê nele alguns certos sinais que diziam que ele era um homem de Deus. Então ele chega lá, pede para ter uma conversa com ele à noite. Muito provavelmente ele não foi como um fariseu, porque ele tinha medo de ser reprimido pelos outros líderes religiosos da época, porque Jesus já estava ali causando um certo alvoroço. Ele estava fazendo milagres, estava fazendo coisas, e se ele fosse visto com ele, poderia ser identificado com ele. Então ele marca a noite, porque ele queria muito entender quem era esse Jesus. Para você, já estou fazendo propaganda agora. As crianças estão vendo lá embaixo agora o IECA Kids, né? Todo mundo sabe o que é o IECA Kids, certo? O Ministério Infantil daqui da igreja. E nós gravamos a história sobre Nicodemos, é muito interessante. Acompanhe nosso canal, é muito legal. Então, Nicodemos, ele queria entender quem era esse Jesus. Ele falou: mestre, você tem feito coisas que mostram, sinais, que mostram que você é um homem de Deus. E aí Jesus interrompe ele e fala sobre duas coisas. Sobre um novo nascimento e sobre nascer da água e do Espírito. Em verdade lhe digo, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. E ele responde: como é que pode um homem velho voltar para o ventre de sua mãe? Como pode? Jesus estava falando ali da restauração pelo Espírito, que ele ia proporcionar. O tempo de Deus estava chegando. Mas ele também não tinha entendido, ele só foi entender muito tempo depois, que foi quando ele virou um dos seguidores de Jesus, né? Então, como pode um homem idoso voltar para a barriga da sua mãe? E Jesus fala, repare que ele não explica, né? Ele não explica, ele já continua falando. Eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. E ele continua sem entender, mas não consigo entender como é que vai nascer da água e do Espírito. E aí Jesus faz uma pergunta muito interessante para nós hoje, uma reflexão. És mestre em Israel e não consegue entender? Algumas verdades do Evangelho são apresentadas para nós na Bíblia, nas Escrituras, e nós conseguimos entender, não é verdade? Quando é pregada a palavra de Deus, eu falo aqui sobre a ressurreição de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre o sacrifício que nos trouxe a redenção, não é verdade? Tem muitas pessoas lá fora que não conseguem entender. É muito interessante isso, né? Eu não sei quantos aqui já fizeram alguma vez uma pregação de rua, evangelismo de rua, e uma vez eu lembro muito bem, eu fui pregar para uma criança, um rapazinho. E eu preguei todo o evangelho, fiz aquele plano de salvação, né, que a gente é acostumado a evangelizar. E eu falei para ele assim, chegou ali um certo momento, e eu falei, de um jeito bem assim, extrovertido, tá? Cara, você conseguiu entender a necessidade que você tem de um Salvador, de Jesus Cristo? Ele entendi. Aí eu falei, que legal. Você entendeu, então, que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados? Entendi. Eu falei, tá. Mas, então, tenta me explicar um pouco, né? Porque a gente tinha muito tempo ali. Tenta me explicar um pouco o que você entendeu. Ele falou, não entendi nada. Aí eu fiquei, tá, de novo. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados porque nós não conseguiríamos pagar pelos nossos próprios pecados. Você entendeu isso? Entendi. Falei, então, me explica do jeito que você quiser, não precisa me explicar certo, o que você entendeu. Não entendi nada. E eu fiquei, gente, é muito interessante como o renovar, o restaurar pelo Espírito Santo só acontece pelo próprio Deus. Quando Deus, naquele momento, não quer salvar aquela alma, não é pela própria força que você vai conseguir. Né? Alguém já teve alguma experiência de evangelismo nesse sentido? Em que você foi falar do evangelho para a pessoa não entendeu nada. E você percebeu que por mais que você tentasse falar, não, mas Jesus, e vai, e fala da palavra, fala do versículo,
naquele momento não é a hora. E você tem que descansar na soberania de Deus, não é verdade? Você tem que descansar nisso. Teoricamente, Nicodemos era para ter entendido aquilo que Jesus estava falando. Jesus não estava falando em enigmas assim tão esquisitos para ele, né? Alguém abre lá, por favor, em Ezequiel 36. Ezequiel 36, 32 ao 35. Ezequiel, capítulo 36, do 32 até o 35. Não era para ele ficar assim tão escandalizado, tão assim sem entender, porque Jesus estava falando uma coisa adaptada à mensagem dele, aquilo que ele conhecia, adaptado à leitura que ele fazia todos os dias ali no templo. Jesus estava falando de aspectos ali, assuntos sobre a vida eterna, sobre o nascer de novo, que já vinha sendo falado nas Escrituras. Alguém lê, por favor. Quero que saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra do soberano, o Senhor. Envergonhem-se e humilhem-se por causa do sul de Judá, ó nação de Israel. Assim diz o soberano, o Senhor. No dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, restabelecerei as suas cidades e as ruínas serão reconstruídas. A terra arrasada será cultivada, não permanecerá arrasada à vista de todos que passarem por ela. Esses dirão, esta terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Legal. Então, essa ideia de restauração, de renovo, de uma transformação de fato, já vinha sendo falado. A transformação pela água, pelo Espírito. Jesus estava falando ali para ele que era chegado o tempo de restauração pelo Espírito em Israel. Um despertar que na cabeça do judeu, na época, era visto de uma forma um pouco diferente. Como que era visto o Messias para o judeu? Como que era? Politicamente. O que ele ia fazer? Ele ia juntar um exército e, entrar com 2 pés no peito lá de Roma, tomar tudo, né? Sentar no trono, e vai ser agora, e vamos tomar tudo. É uma visão muito gloriosa, né, do Messias, daquilo que ele faria. E Jesus estava falando que o despertar, o mover pelo Espírito, a restauração pelo Espírito, não seria daquela forma. O reino de Deus não é dessa forma. O reino de Deus não é... O reino não é tomado pela força, é um mover do Espírito. É a morte de um coração pecaminoso, uma morte de um coração pecaminoso que produz frutos de transformação. Jesus mostra então para eles, Jesus nos mostra aqui, que os 2 motivos até agora, purificação no templo e a restauração pelo Espírito, são os 2 momentos de que nós podemos ver que está chegando a hora em que o reino virá. Está chegando a hora, está chegando um novo mover de Deus ali naquela história. Hoje nós já temos aqui, né? Nós já temos várias igrejas, nós já temos a verdade, as escrituras aqui escritas, completas, e é muito legal, muito bonito. Na época não tinha nada disso, né? Na época um homem escrevia uma carta, mandava para o outro, só chegava daqui a 3 meses, 2 meses, muito tempo. Hoje em dia no WhatsApp tudo muito rápido, né? Eu vivo muito nisso aí. É tudo muito rápido, tudo muito fácil. O terceiro ponto que podemos ver, que está chegando a hora, anúncio da salvação plena. João 4, do 1 até o 15. João 4, do 1 até o 15.
Legal. E agora alguém lê, por favor, do 21 ao 26. Jesus declarou: Vem em mim, da próxima hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem do Cristo. No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Olha só, gente. Jesus estava aqui em Jerusalém, certo? Por esse tempo de aproximadamente 8 meses. E ali ele fez milagres, falou com Nicodemos, fez muitas coisas ali. Ele estava aqui em Jerusalém e era muito comum, para todo judeu, vocês já devem ter visto sobre isso, quando estão indo para a Galileia, ou para algum outro lugar por aqui, não passar por Samaria. Por quê? Os judeus não se davam bem com os samaritanos. A gente vai já ver daqui a pouco por que isso acontece. Então, não era comum eles irem por aqui, que era o caminho mais fácil, né? Era um caminho muito mais rápido. Eles iam, passavam por Samaria e chegavam na Galileia. O normal deles, da época, era cruzar por aqui, ó, pelo caminho que é chamado Pérea, região da Pérea. Cruzavam mais ou menos essa região aqui, ó, e chegavam até na Galileia, ou Decápolis, ou, enfim, outro lugar. O caminho mais comum era contornar a região e chegar até ali. Mas Jesus, não, vamos passar por Samaria. Então ele senta ali à beira de um poço e tem uma conversa muito importante que marcou muita gente e nos marca até hoje. Ele fala ali com uma mulher, não diz o nome dela, mas é a mulher samaritana, né, que nós conhecemos muito na Bíblia como mulher samaritana. Nessa verdade, Jesus está quebrando muitos tabus ali, certo? Jesus falar com um homem, falar com uma mulher na época, gente, eu não penso isso, tá? Mas na época, a mulher era considerada como inferior ao homem. Isso, o patriarcado ali reinava, então a mulher era vista como sempre menos que o homem e tudo mais. Estava conversando com uma mulher, e ainda era uma mulher samaritana, um povo totalmente desprezado e desprezível para o judeu. E a gente vai ver mais na frente o estilo de vida dela, como ela enxergava a realidade. Ela tinha já tinha tido vários maridos, tinha feito muita coisa na vida. Então Jesus estava conversando com uma mulher samaritana, e com uma vida totalmente depravada. Os discípulos também ficaram surpresos com aquilo, né? A passagem que a irmã leu mostra para a gente isso. Os discípulos ficaram surpresos com aquilo. Mostra também que eles tinham um certo preconceito ali com os samaritanos. E a conversa gira em torno de a vida eterna. Agora, de onde que vêm os samaritanos? Alguém sabe? De onde vêm os samaritanos? Que povo que é esse? Eu estou falando muito, gente. Eu quero que vocês... Legal. Alguém mais já ouviu alguma coisa? Mais ou menos isso? Todo mundo vai fechar nessa? Tá bom. Então, os samaritanos, então, eles também são judeus, tá bom? A gente pode ver na passagem que aquela mulher, ela também tinha expectativa de que o Messias viria. A mulher disse no versículo 25, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele vai nos explicar tudo que a gente precisa saber. Lá na monarquia, o filho de Salomão, Jeroboão, foi muito duro nos impostos, ali acabou causando uma divisão no reino. Então, separou 10 tribos para o norte, 2 tribos ao sul, o reino do sul com Roboão, que ficou com as 2 tribos e o templo, e o reino do norte, com Jeroboão e as 10 tribos. Então, Roboão no sul, Jeroboão no norte, norte com 10 tribos, sul com 2 tribos.
E uma vez, lembra que pelo menos 3 vezes por ano, eles tinham que ir para a adoração lá no templo? Uma vez por ano eles precisavam ir lá para levar os impostos, o pagamento de tributos e tudo mais. Mas as pessoas que moravam nas 10 tribos ao norte não queriam passar para fazer doar os recursos deles para o Reino do Sul, porque eles estavam ali com intrigas. Então, mas o templo estava ali com Roboão. E agora? Acontece o que ela até descreve aqui no texto, né? O povo do norte, então, criou um templo novo, lá no Monte Gerizim, e declararam que ali era realmente o local de adoração a Deus. Eles disseram isso porque Moisés foi ali foi o primeiro sacrifício que Moisés fez antes de entrar na Terra Prometida e tudo mais. Então, ali era realmente o verdadeiro local de adoração. Nessa época, então, tinha 2 templos. Um templo no Reino do Norte, no Monte Gerizim, e o templo no sul, que já era comum para todo Israel. Com o tempo, então, o Reino do Norte, a história nos mostra... Falta 1 minuto, gente. Eita. Gente, com o Reino do Norte, nós vimos que eles eram muito promíscuos. Então, muitos reis passaram por ali, reis maus, que reinaram pessimamente em cima do povo. E eles foram levados cativos por Deus como castigo pelos assírios, no ano de 722 a.C. Então, vamos lá, teve a divisão norte-sul. Norte foi levado em 722 a.C. E o povo assírio, ele tinha uma forma muito estranha para nós, né, de ver esse cativeiro. Eles se misturavam com o povo. Então, eles levavam o povo para outros lugares, bagunçavam tudo, eles eram muito maus nesse sentido. Se misturavam entre eles. Então, o povo do norte já estava descumprindo uma ordem de Deus, né? Estavam descumprindo uma ordem de Deus, que era de não se misturar com outros povos ali. Então, eles eram, provavelmente, a história mostra, eram claros, com os olhos clarinhos. Então, era muito fácil de identificar. Esse é um samaritano. Vamos continuar mais depois do intervalo. Vamos tomar um cafezinho. Oi, som. Oi, som. Oi, som. Gente, vamos lá, já deu o sinal. Oi, som. Já deu o sinal, dá 3 minutos atrás. Obrigado, irmão. Oi, som. Agora sim. Tá bom. Oi, som. Vamos lá, gente. Vamos lá. A última parte então, da nossa aula. Vamos lá. Oi. Oi. Vamos lá. Então, gente, eles eram um povo que se misturava muito, era um povo fácil de identificação, e aquela mulher, ela tinha uma expectativa de um Messias, e ela fala para ele, quando o Messias vier, ele vai explicar tudo aquilo para a gente, e ele dá uma declaração muito importante para a gente, sou eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Algumas lições interessantes que a gente pode tirar dessa conversa, é que Jesus não julga ela, dizendo para melhorar de vida, para depois crer nele. Quantas vezes nós, quando vamos falar do Evangelho, a gente fala muito mais sobre aquilo que a pessoa deve fazer para Deus, do que de fato em quem ela deve colocar a confiança dela, em quem ela deve crer. Jesus, o próprio Deus, foi falar para ela sobre o tempo que estava chegando, o tempo de Deus, e ele não fala para ela, olha, você tem que melhorar de vida, você tem que fazer isso, aquilo, que só assim você vai ser crente. Não é assim. Muitas vezes, quando nós vamos evangelizar, a gente não pode chegar com esse pré-julgamento com as pessoas. Pelo contrário, ele olhou para aqueles grandes pecados que aquela mulher tinha e agiu com graciosidade. Agiu com graça. Quantas vezes nós erramos nisso, não é verdade? Quantas vezes? A gente julga as pessoas por aquilo que elas fazem, então você vê um bêbado na rua, alguma coisa, e você vai lá e, olha só, ele não é merecedor do Evangelho, ele não merece aquilo, ele não merece. E o próprio Deus foi gracioso aqui. Jesus oferece a salvação, o Evangelho,
para aquela raça que era considerada inferior aos judeus, demonstrando que a salvação era plena, era para todos aqueles que crescem na palavra dele. Obrigado, irmão. Quantas barreiras às vezes a gente coloca quando a gente vai evangelizar, não é verdade? Em muitas conversas a gente coloca as barreiras, eu acho que ele não, acho melhor não. Por quê? Porque melhor não. Outra coisa também, o relacionamento com Deus, ele deve ser em espírito e em verdade, como fala no verso 24. Religião versus o evangelho. Isso é uma coisa que fala muito aos nossos corações hoje, ao tempo que a gente vive como igreja. Religião gera religiosos, não é verdade? Religião gera religiosos. Então as pessoas vêm na igreja, vivem uma vida de religião, vivem aqui, olha, pastor, muito obrigado pela sua pregação. Que legal esse EBD. Que legal essa conversa. Mas na verdade não tem um coração transformado, não tem um coração que busca por piedade, não tem um coração que gera frutos. E nós conhecemos os frutos do Espírito, né? Quem lembra quais são? Os frutos. E domínio próprio. Legal. Amor, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então o relacionamento que Deus quer conosco é por meio da graça. Por meio de um coração transformado que entendeu a graça de Jesus. Nesses capítulos que a gente estudou até agora, a gente viu 3 acontecimentos. Vocês lembram, não foi? Quais? Purificação no templo. Então Jesus, ele demonstrou uma certa reverência, muita reverência a Deus, porque ele entendia quão santo é o Pai. Depois, a restauração pelo Espírito. Então a conversa com Nicodemos, o objetivo de Jesus, ali na conversa com Nicodemos, era que ele entendesse a verdadeira vida, que só vinha através do Espírito Santo na vida dele. E agora a gente viu o anúncio da salvação, que é para todos. Então a gente não vende o Evangelho, a gente não negocia o Evangelho, a gente prega o Evangelho. Isso tudo mostra para a gente que Jesus estava mostrando para aquele povo que estava chegando a hora de um novo tipo de relacionamento com o seu Deus. Um relacionamento que não era só através de sacrifícios mais, mas era do seu próprio sacrifício, né? Paulo fala disso lá na frente. Seja vocês mesmos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora, antes da gente para a conclusão, aplicações, eu queria que vocês se dividissem em trios ou duplas. Eu queria que vocês analisassem um pouco esse texto. Você leu só 3 capítulos, não foi nem 3 capítulos inteiros da Bíblia. Conversa um pouco sobre esses 3 acontecimentos, e eu queria que vocês dissessem para mim depois, tá bom? Alguns aspectos, algumas informações sobre essas conversas que Jesus teve com Nicodemos e depois com a mulher samaritana. Como assim, Felipe? Como que ele agiu com Nicodemos? Como que ele agiu com a mulher samaritana? Qual foi o tipo da conversa? Será que ele teve uma conversa em que ele queria parecer um inteligentão? Ou será que ele quis demonstrar graça por aquela pessoa? Tá bom? Se dividem em duplas ou trios e aí conversem um pouquinho sobre esse texto. O que você acha, suas impressões? Oi? Se reúnam em duplas ou trios e conversem sobre o capítulo 3 e o capítulo 4 de João. Tá bom? O que você achar? A samaritana e Nicodemos. Os dois. Como foi a conversa? Como foi o desenrolar da história? Será que deu certo o evangelismo ali de Jesus? Nicodemos e samaritana, tá bom? Nicodemos e samaritana, capítulo 3 e 4.
Vamos lá, gente. Vamos lá? Para você que está nos assistindo no futuro, ou aí agora ao vivo, escreva nos comentários também. Aqui a gente vai compartilhar um pouco, né, no presencial, mas escreva aí, deixa o like, inscreva no canal. O que mais? E escreve comentário. Eu não sou disso. Gente, o Álvaro vai estar levando para vocês agora o microfone. Vocês que vão me dar um pouco dessa aula sobre o que vocês entenderam sobre essas duas conversas, tá bom? Nicodemos e a samaritana. Vou anotar alguns pontos e a gente vai conversando. Vamos lá, algumas percepções sobre a conversa com Nicodemos. Aquilo que você viu, Jesus usou essa linguagem, ele falou sobre isso. O que você discutiu em grupo? Alguém levanta a mão e vai levar o microfone. Tá bom? Ou um grupo. Não discutiram nada? 7 minutos, ninguém falou nada, todo mundo ficou se olhando. Pode escolher, escolhe alguém, Alvinho. A gente estava pensando aqui na diferença de situações, né? Nicodemos, um homem com status. Álvaro. Você viu? Chegou lá já. A gente estava falando aqui sobre a diferença entre Nicodemos e a mulher samaritana. Ele era um homem que tinha um status, né? E ela era uma mulher discriminada. Ao mesmo tempo, a gente nota que ele falou sobre água nas duas conversas. Quando ele fala que precisava nascer da água e quando ele fala que ele é a água que vai matar a sede dela espiritual, né? Legal. E Nicodemos, ele ouviu a mensagem e não aparece falando se ele comentou isso com alguém. E a mulher não, ela correu, já foi contar para as pessoas que talvez o Messias estivesse lá. O que leva a gente a crer que os dois esperavam pelo Messias, né? Legal. Alguém mais? Ou eu vou escolher? Deixa eu ver. O importante é o conteúdo da mensagem com diferentes abordagens. Nicodemos já conhecia a lei. Então, Jesus chegou e falou do que ele conhecia. A mulher conhecia o que era tirar água do poço. Então, ele começou com a abordagem sobre a água. Mas, no fim, a água viva era ele. Para os dois. Tinha que nascer de novo do Espírito e da água. Então, o nosso conteúdo é o mesmo, respeitando a individualidade de cada um para quem você vai falar. Por isso, primeiro converse para saber com quem é que você está falando de Jesus. Qual é a história da pessoa? Né? Para você poder entrar numa brecha da vida que a pessoa conhece. Porque nós vamos falar de Jesus muitas vezes no nosso evangeliquez. E a pessoa, como você falou, entendeu? Nada. Porque ele não conhece os termos que nós usamos aqui. Então, Jesus fala de tal maneira que as pessoas entendem a mensagem. Legal. Legal, obrigado, irmã. Então, conversa adaptada. Adaptada. E aqui também, conversa adaptada. Conversa adaptada. Legal. É interessante, né? A mensagem é a mesma, mas ela foi pregada de diferentes formas, diferentes maneiras. Jesus sabia se portar, então, entre alguém muito estudioso, alguém que compreendia a lei, compreendia o que precisava fazer e tudo mais, e alguém que conhecia, que a irmã falou, de tirar água do poço. De coisas simples sobre o evangelho. Legal. Alguém mais? Pode escolher, Alvinho. Mais um. Só um. Entre
o povo de Israel, né? Enfim. Então, você vê que ele, assim, quando a gente lê, ele não saiu de lá para ir falando sobre o Jesus, com quem que ele esteve à noite, né? Tanto que ele foi à noite lá. Já a samaritana, uma mulher que sabia dos seus pecados, que ela tinha uma vida imprópria, ela se sentiu abençoada já de imediato, e que ela saiu assim para propagar. Então, a gente vê que, às vezes, uma pessoa que tem muito conhecimento religioso é muito mais moroso para quebrar as tradições e ter uma conversão do que uma pessoa que realmente como a Mais samaritana, simples, né? sabe? Então, e a gente vê isso, a pessoa que é muito católica, você vai falar de pecado, reconhecer que é pecado, precisa ter arrependimento, é muito mais difícil. É muito mais difícil, né? É misericórdia e graça do Senhor, sempre. Sim, é verdade. A mensagem, quando ela é pregada para diferentes públicos, é muito interessante isso, né? Quem tem um conhecimento, não, eu já sei sobre Deus. Não, eu já sei. E às vezes a pessoa tem informações tudo trocadas, não tem nexo. As coisas não batem, não faz sentido nenhum que a pessoa acredita. Uma vez, assim, várias vezes eu fui pregar o evangelho na rua, né? Eu gosto muito de fazer isso, por isso que eu estou dando exemplo de evangelismo de rua, evangelismo de casa. E sempre quando eu pego, assim, a maioria das vezes, tá, um católico, quase sempre, eu creio em Deus. Poxa, que legal, que interessante. Então, você entende, então, sobre céu, inferno? Não, entendo tudo. Eu falei, interessante. Quando você morrer, você acha que você vai para onde? Aí o cara fica assim, eu acho que a gente vai reencarnar. Acho que a gente vai voltar para tentar de novo. Então, tem um conhecimento religioso, mas não tem o conhecimento da graça de Jesus. Não tem... Sim. Verdade. O irmão. É interessante observar a história dos dois, porque parece que são coisas completamente diferentes, né? Um é o mestre da lei, a outra é uma mulher impura, completamente diferentes, né? Um tinha todos os rituais de purificação, seguia todas as leis e tudo, e a outra fazia tudo errado. Um sai no meio da noite para ninguém ver. A outra está indo buscar água ao meio-dia, né? Um tem um estilo de vida todo seguidor, cheio de regra, e a outra uma vida completamente desregrada. Um é autoridade diante de Israel. As pessoas olhavam para ele com poder, com autoridade. Existia reconhecimento, existia status, existia posição. A outra, um inimigo declarado do povo judeu. Então, parece que são coisas completamente diferentes. Mas tem um ponto em comum dos dois, tanto de uma quanto da outra. Os dois precisam de Jesus. Os dois precisavam da palavra. E Jesus adequa ao seu... Porque é interessante, porque no texto de Nicodemos, Nicodemos vai ao encontro de Jesus à meia-noite. Ou melhor, à noite, não sei se era meia-noite, o texto diz à noite. Quando eu olho para o texto da mulher samaritana, Jesus parou para beber água, e a mulher vai ao poço pegar água. E aí Jesus pede. Então, assim, de uma certa forma, a mulher não estava olhando para Jesus como quem precisava de Jesus, mas Jesus olhava para ela como alguém que precisava dele. Nicodemos olha para Jesus dizendo, puxa, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E Jesus olha para ele e fala assim, você também precisa de mim. Então, ele não faz escolhas de com quem ele vai falar ou para quem ele vai entregar a mensagem. Ele entrega a mensagem para os dois porque ambos precisam, sem olhar quem são. Jesus não fica exaltando um e falando, uau, você é o cara e tudo. E nem olha para outro e diz, não, você não é nada, tem que ser desconsiderada. Não, de forma nenhuma.
ele olha para os dois com o mesmo olhar. Vocês precisam. E ele não se restringe a falar com eles. Ele fala abertamente. Então, parece que são duas coisas completamente diferentes. Mas existe um ponto de similaridade. Ambos precisam de Jesus. E da Legal. Legal. Obrigado. E é isso mesmo. Então, eu trouxe aqui uma aplicação para a gente. Algumas conclusões. Alguns pontos muito interessantes nos dois tipos de conversa que vocês falaram muito bem. Adaptar a mensagem à audiência, sem desviar a doutrina. Apelar para a inteligência das pessoas e instigou as pessoas à fé. Com Nicodemos, que era um homem estudado na lei, né, que não falei já, conhecia os profetas, conhecia a lei, ele emprega algumas linguagens, algumas metáforas que estavam na própria lei, que estava ali, ele tinha um contato todos os dias. Com a mulher simples, ele falou de água, falou de sede. Ambos precisavam de Jesus. E Jesus soube adaptar essa conversa. Isso é muito importante para a gente trazer para a nossa vida. Quando nós vamos pregar o evangelho para as pessoas, você não pode chegar com uma linguagem sem pensar no pano de fundo daquela pessoa, sabe? Eu tive uma experiência muito interessante no CLD, em 2017. Nós fomos trabalhar naquele, que se chama aqui Santa Casa. Santa Casa não, Santa Casa é hospital. O presídio de jovens. Fundação Casa. Nós fomos em uma das fundações Casa e eu tive uma experiência muito interessante. Sentou eu e 6 rapazes que estavam ali detidos e comecei a pregar o evangelho, comecei a falar dessa forma, né, um pouco mais diferente. Na época, imagina só, tinha acabado de chegar em São Paulo. Então eu não sei falar igual, eu não sei me identificar muito bem com o tipo de linguagem que as pessoas daqui têm. Uma linguagem, as jovens, né? Mas assim, tá ligado? Eu não sei essas coisas. E aí eu cheguei e fui começar a conversar com ele, eu comecei a falar para ele a verdade, o evangelho, Jesus salva, tudo mais, só Jesus pode te salvar. E todo mundo assim olhando para o chão, não fazendo reação nada, ninguém parecia que não estava ligando. Olha só, eu tenho um amigo meu, o Caio, abraço Caio, Deus abençoe. Ele chegou lá e ele tinha um estilo mais igual deles, assim, de rapper, sabe? Ele chegou com um casacão preto, um boné, assim, ele sempre anda assim, não é uma coisa que ele usou, ele sempre anda assim. E aí ele chegou lá para evangelizar, e ele sentou assim, já olhou assim, né? E falou, qual foi, parça? Você não está prestando atenção aí, não? Aí os caras já levantaram. E aí ficaram meio assim. E aí, no jeito que ele falava, ele adaptou muito bem a linguagem. Muito bem a linguagem. O jeito dele falar era muito interessante. Ele adaptou até o ponto de que, eu já deixei de mão, né? Deixa ele falar. No final da conversa, um deles falou uma frase que me marcou muito. O tio, olhando para baixo, né? O tio, Jesus aí perdoa tudo que a gente já fez de errado mesmo? E aí eu senti, né? Aí ele falou, ele continuando, cara, ele pode perdoar qualquer coisa que você já fez. Porque ele quer te amar, ele quer ter um relacionamento contigo. Ele falou assim, então eu quero isso aí para mim. Gente, impressionante. A adaptação da linguagem faz toda a diferença. Não adianta a gente chegar para nós como, um exemplo, não sei se vocês aqui, mas grandes empresários que usam uma linguagem toda rebuscada e chegar para um menino de rua lá e falar, deveras, creio eu que tu deverias entender um pouco mais sobre o que é concernente ao evangelho. Ele não vai entender nada. E Jesus soube muito bem fazer isso. Gente, uma coisa para a gente levar para a nossa vida, aprenda sobre isso. Aprenda a adaptar a linguagem sem desviar a doutrina. Isso é muito importante. Uma vez eu estava falando com um rapaz lá no seminário, e ele estava falando sobre os tipos de evangelismo dele, que muito triste. Mas ele estava falando sobre que ele até xingava na hora que estava para se identificar melhor com a pessoa. Gente, não negocie o evangelho também, tá? Você vai pregar o evangelho, adapta a linguagem, adapta a forma que você se vê. Você não vai entrar de terno também no presídio, mas também não negocie o evangelho. Não usar palavras
de baixo calão, ou qualquer coisa do tipo, não tem sentido. Sem negociar a doutrina. Apelar para a inteligência das pessoas. Jesus conversou com eles de acordo com a inteligência que eles tinham sobre a palavra. Ele demonstrou que a fé também tem que ser inteligente. É claro que tem um sentimento envolvido. O Espírito Santo vem e transforma, né? Movimenta ali um mover do Espírito Santo dentro da pessoa. Mas compartilhar do Evangelho não deve ser algo só sentimental, sabe? Levanta as mãos agora. Vai, aceita o Jesus. Não, tem que ser uma coisa... Você compreendeu as verdades do Evangelho? Você compreendeu aquilo que Jesus tem para você? Não é algo totalmente sentimental. É nesse sentido que ele apelou para a inteligência das pessoas. Não adianta falar palavras totalmente bonitas, sabe? Nossa, olha só que espiritualidade. A pessoa vai falar assim, nossa, que arrogante, ele está me ofendendo, está falando da minha religião, está falando daquilo que eu acredito. Então, de novo, não adapte também à inteligência que a pessoa tem. Que nem a irmã falou muito bem, né? A gente chega hoje em dia, vai no nosso evangeliquez. Então, amado, você compreendeu a união hipostática de Cristo? A kenoses que ele fez em se humilhar e veio até nós como homem. O cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo. Uma coisa que não está ligada com a inteligência da pessoa. O cara não vai entender, ele não tem tudo que ainda é preciso. Se Deus quiser, um dia ele vai ter esse conhecimento. Por favor. Exatamente. Exatamente. Então, Jesus adaptou a mensagem à audiência, apelou para a inteligência das pessoas, ele soube trabalhar muito bem com a inteligência que elas tinham sobre Jesus, sobre Messias e tudo mais, e ele instigou as pessoas à fé. A apresentação do reino de Deus tem que ser uma coisa que exija um movimentar, um mover da pessoa. Não adianta, você entendeu? Deus te abençoe. Próximo. Não é isso. Claramente, Jesus nos mostra que eles precisavam tomar uma decisão naquele momento. Eles precisavam se movimentar. Não necessariamente ele fez o apelo, agora ora comigo. Não é isso. Mas falou, olha, você entendeu? Você entende isso? Você sente que o Espírito Santo está te movendo para isso? Nós podemos ver que nas duas histórias, ambos reagiram com fé. Tá bom? A mulher samaritana foi na hora. Que a irmã falou, foi na hora, ela saiu dali, já foi pregar o evangelho, voltou, gente, achei o Cristo, achei o Messias, vamos lá, e aí chamou Jesus com os discípulos passaram alguns dias ali em Samaria. Nicodemos mais tarde, em João 7:50 e 19:39, se você quiser anotar aí, João 7:50 e 19, capítulo 19, versículo 39, nos mostra que mais tarde ele se tornou um seguidor de Jesus. Então ele se tornou também alguém que entendeu o evangelho. Algumas pessoas no seu evangelismo vão entender mais tarde, outros na hora. E está tudo bem, não é você que comanda isso. Não é você que determina isso. A gente não tem um controle, isso que nem eu falei lá do menino, né? E ali eu senti que eu fui muito na carne, sabe? Eu falei, você está entendendo? Então repete comigo, o que eu estou falando? Aí eu não entendo. Eu não entendo, eu não sei o que você está falando. Então, foi uma instigação à fé da pessoa. Foi uma fé que confronta. Olha, você não está entendendo, você precisa de água. Mulher, mas eu tenho um balde d'água aqui. Não é essa água, você precisa da água viva. A água viva. Chegou para Nicodemos e confrontou aquilo que ele acreditava. Não, você precisa nascer de novo, senão você não vai entrar para o reino. Você precisa nascer da água do Espírito. Então foi o que instigou a fé da pessoa. E ambos se tornaram seguidores de Jesus. Tudo isso foi falado para quê? Nos deu implicações, aplicações para nos mostrar como nós devemos encarar o nosso evangelismo. Chegou a hora, está na hora de o reino ser estabelecido. Jesus estava falando disso. Olha, eu vim
O reino está chegando. Lembra? O relacionamento de Deus com Deus agora não é mais lá no templo. Né? Jesus falou, né? Chegará um tempo em que não adorarão só no templo, mas adorarão o Espírito em verdade no seu coração. Então, quando você for evangelizar, adapte a linguagem. Fale uma coisa que seja coerente ali com a situação. Tente entender a situação, o pano de fundo da pessoa, de onde ela vem, para onde que ela quer ir, o que está acontecendo. E instigue as pessoas à fé. Algumas pessoas vão entender na hora, outras não. E é por isso que nós tivemos uma aula, uma EBD inteira sobre evangelismo através de relacionamentos. Né? Evangelismo através de relacionamentos. Quando você tem uma amizade com a pessoa, é muito mais fácil de você pregar o evangelho para ela. Você já está na mesma linguagem, você já está no mesmo nível, provavelmente, de inteligência da pessoa. Às vezes você até tem a oportunidade de instigar a fé da pessoa. É muito mais fácil através de relacionamentos. Você vai na casa da pessoa, você já conversa com ela. Quantos aqui estão nesse processo de, poxa, eu tenho um amigo, estou tentando evangelizar ele aos pouquinhos, estou tentando mostrar o evangelho para ele. Quantos aqui estão nesse processo? Que legal. Legal. Os outros, então, sintam-se motivados a isso. Uma pessoa do seu trabalho, você não precisa chegar ali toda de uma vez só. Senta aqui, mano, 20 minutos. Aí a pessoa vai e fala tudo do evangelho. Aproveite o tempo com a pessoa, descanse em Deus, descanse na soberania de Deus. E com certeza eu sei disso, ele vai fazer a vontade dele. Então Jesus nos mostra aqui, nesses capítulos 2, 3 e 4, o respeito que ele tinha pela casa de Deus, o respeito que ele tinha por essa mensagem que ele pregaria depois para Nicodemos e para a mulher samaritana. Amém? Alguém tem mais alguma contribuição? Temos 3 minutos. Se você quiser falar sobre alguma coisa sobre o seu estudo, fica à vontade. Se não, nós vamos orar e para encerrar a EBD. Tá bom? Opa, por favor. Na capelania, a gente passa muito por isso, né? Não sei, acho que todo mundo aqui que me conhece sabe que eu trabalho com capelania há quase 20 anos, né? E eu recebo gente para treinar que fala assim, quantos se converteram hoje? Eu falei, não sei. Mas como assim você não sabe? Eu falei, não é minha função. A minha função é demonstrar o amor de Cristo e falar de Cristo. A ação do Espírito vai mudar a pessoa. Muitas vezes a pessoa vira para mim e fala assim, eu quero, agora, ora comigo. Eu falei, opa, vamos lá, né? Porque a pessoa entende e vai. Mas muitos têm alta ou vão a óbito. Eu acho que eu vou ter tanta surpresa no céu. E vai ser muito bom. Mas, gente, não carregue o peso de você ter falado e a pessoa não ter se convertido, ou não ter orado com você naquele momento. Deus nos mandou falar, viver. Se a pessoa vai se converter ou não, é a ação do Espírito. Então, às vezes, a gente quer pegar força, né? Ora agora, é já. E olha, eu tenho grande dificuldade treinando pessoas para a capelania com respeito a isso. Uma vez eu tenho alguns parentes que são do neopentecostalismo, né? E, enfim, algumas religiões mais assim. E eu participei eu presenciei um evangelismo dele ali para um rapaz de fazenda, um homem simples. E ele estava assim, olha, tu tem que aceitar Jesus agora, viu? Porque eu estou vendo aqui, já vou falar o que vai acontecer. Se você não aceitar Jesus agora, quando você estiver indo de moto daqui para sua casa, vai cair um pau de uma árvore e vai bater na tua cabeça. Você tem que aceitar Jesus agora. Se converte agora. Querendo converter o cara na base da ameaça, daquilo que Deus pode fazer. Deus pode fazer? Pode, mas não é por isso. Gente, muito legal, muito interessante. Gente, no evangelismo, nem sempre você tem que terminar com uma oração de conversão. O que a Bíblia nos ensina? Desculpa. Uns plantam, outros regam, cuidam, outros colhem. Quantos e quantos missionários vão para uma aldeia, produzem relacionamento, vivem ali 20 anos e não vê um fruto. E aí chega um outro irmão com 6 meses
50 convertidos. E aí você fica, glória a Deus, mas, né? Não, gente. Desculpa, alguém ia falar alguma coisa? Desculpa. Descanse na soberania de Deus. Descanse em saber que Deus sabe o que Ele está fazendo. Ele é soberano, Ele é imutável. E Ele vai cumprir o propósito dEle para a vida de cada um de nós. Então, o que a gente tem em mente? Chegou o momento. Vamos pregar o Evangelho. Mas descansando na soberania e na graça divina de Deus. Sim. Sim. Isso. Sim, exatamente. Que nem a Neymar falou, nós vamos ter muitas surpresas lá no céu, né? Porque assim, já que eu te passo, é porque o ladrão da cruz, Jesus não orou com ele ali. Ah, tu entendeu? Ah, então tá bom. Ora comigo. Repete isso comigo. Ele creu e Jesus falou que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Robson. Isso, legal. É exatamente. Instigar a pessoa a desenvolver, a tomar essa decisão, né? Instigar a fé da pessoa. Tem uma doutrina, uma teologia, na verdade, tem sido pregada por algum tempo. Não sei se você já ouviu essa frase, mas prega o evangelho, se necessário, use palavras. Gente, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Isso é muito, muito errado. Você vai dar o exemplo, você vai viver ali como um filho de Deus, isso vai pregar o evangelho? Não. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pregue o evangelho, seja claro, adapte a mensagem, entenda o contexto cultural, mas seja claro, olha, você é pecador, você precisa de Jesus, você precisa da água viva, você precisa de salvação. Amém? Gente, vamos orar? Deus, nós te agradecemos por essa conversa, por essa reflexão, com base na tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque nós conseguimos hoje viver num país livre e aprender mais sobre o Senhor aqui tão abertamente. Mas nós também te agradecemos muito, Senhor, muito, pelo Espírito Santo que habita em nós
que nos mostra, nos revela o poder da tua palavra. Nos revela a verdade sobre a tua palavra, que não seríamos capazes de entender por nós mesmos. Nós entendemos, Pai, o quão poderosa é a tua palavra e o quanto o Senhor usa ela para transformar as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque uma vez o Senhor veio até nós em Jesus, morreu por nós, pelos nossos pecados, veio até nós, veio como um homem simples, pregou o Evangelho, que é o próprio Senhor, e trouxe a salvação, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque no Senhor nós podemos ter a salvação. No Senhor nós podemos descansar, sabendo que um dia estaremos contigo. E obrigado, Pai, pelo privilégio que é o Senhor nos usar como ferramentas falhas, mas para uma obra perfeita. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por essas histórias que nos ensinam tanto sobre o zelo que o Senhor mesmo teve pela sua própria santidade, pela conversa que o Senhor mesmo teve com Nicodemos e com a mulher samaritana. E obrigado por esses relatos que o Senhor mesmo deixou para a gente e nos mostra como viver, como pregar o Evangelho. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a nos mover em santidade e em pregação da Tua palavra. Porque nós entendemos, Pai, que nós estamos aqui por um motivo, que é compartilhar do Teu amor, compartilhar da Tua graça a todos ao nosso redor. Muito obrigado, Senhor. Nos dá um domingo abençoado, nos traz em paz logo mais à noite. E é no nome do Teu Filho que nós oramos. Amém. Gente, Deus abençoe. Obrigado.